Mais uma vez, boa tarde a todos. Sinta-se à vontade para intervir, tá? Sempre com suas perguntas, seus comentários. É sempre enriquecedor. Nosso assunto de hoje é dando continuidade ao da semana passada, que foi sobre regimes totalitários da Europa no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E hoje falaremos da experiência fascista alemã, o nazismo. Então, de onde vem esse termo, né, nazismo? O fascismo nós falamos semana passada que vem de fatio, aquele símbolo da antiga Roma, que simbolizava o povo romano, a República Romana, né? Então, e esse símbolo vai ser sempre reaproveitado com diversos sentidos. No caso da Revolução Francesa, o símbolo da Revolução Francesa é o fatio também. Os franceses, eles pegavam muitos símbolos da antiga da República Romana. Mas só que o Mussolini ele vai, digamos, deturpar, né? Ele vai se apropriar desse símbolo e dar um novo sentido a ele, né? Mas de uma união, ele vai negar a luta de classes e vai pregar uma união entre as classes, né? Ele vai colocar acima dessa luta de classes. A gente deve lembrar que o comunismo ele tem um sentimento universalista. Marx, a frase clássica do Marx no Manifesto Comunista, trabalhadores do mundo todo univos. O Mussolini não, é nacionalismo, a nação acima de tudo, acima até das diferenças sociais, da luta de classes, que ele nega. Ele prega uma união. Pode parecer muito positivo à primeira vista, mas é enganoso, porque, na verdade, favorece apenas a elite com quem ele se alia. Ele manipula as massas. O fascismo é um movimento de massas, principalmente. Não é um plano apenas da burguesia, né? A burguesia acaba comprando as ideias, renegando o liberalismo e comprando as ideias do fascismo justamente para pôr as massas sob domínio e evitar que essas massas debandem para o socialismo e o comunismo, qualquer outra ideologia, como, por exemplo, o anarquismo também, que põe em risco o seu domínio. Então, é uma união que o Mussolini fez, né? Ele, ele faz um acordo também com a igreja. Então, o fascismo ele é conservador, ele é reacionário. Mais do que conservador, ele é reacionário, porque ele tenta restaurar um passado que não existe. Bom dia, Álvaro. Você não perdeu muita coisa não, Álvaro. Eu só estou falando rapidamente do que falamos semana passada. Só para a gente fazer um gancho, né? Já o fascismo ele começa, então, a se tornar muito popular na Europa, como uma terceira via. Depois da crise de 29, há uma desesperança em relação à própria democracia. O sistema liberal é visto como falho, ele entra em decadência, mas tem um medo, né, da sociedade como um todo. Não, da sociedade como um todo não, mas principalmente das classes médias e das classes altas, ou das pessoas mais conservadoras, das classes mais baixas, mais religiosas, o medo do comunismo, né? Porque a gente deve lembrar que a partir de 22 a União Soviética, então, ela está isolada, mas ela está passando bem a crise, ela está crescendo, é o país que mais cresce durante esse período. Em pouco tempo a União Soviética se torna uma grande potência e acaba se tornando até mesmo um símbolo, um exemplo a ser seguido por alguns países, principalmente os mais pobres. Então, as burguesias, as classes médias da Europa começam a ficar com medo desse espectro que é o comunismo sobre eles. Então, o fascismo se torna até muito popular justamente por isso, por apresentar uma terceira via, que não é nem mais o liberalismo, tipo dos americanos, do livre mercado, da democracia, ou então do comunismo. O fascismo vem com uma terceira opção. Então, o nazismo ele vai se inspirar principalmente no fascismo italiano. O Hitler sempre vai falar isso, que o Mussolini era o grande mentor intelectual dele. Quando ele lê o Mussolini, a vida dele muda. Então, a palavra nazismo é uma contração de uma forma portuguesada
de uma ideologia, um ismo, baseado nas ideias do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse nacional-socialista é que começa a trazer um pouco de confusão para muita gente, né? Poxa, você é socialista, então é de esquerda, né? Isso foi o argumento até do presidente uma vez. Na verdade, a língua alemã ela tem essa particularidade de você juntar e fazer uma palavra nova com sentido totalmente novo. Então, nacional-socialismo é uma palavra só, tá? É uma ideologia só. Nacional-socialismo é diferente de socialismo puro, o socialismo do Karl Marx, o socialismo científico, o marxismo é outra coisa totalmente diferente, porque nasce da luta de classes, mesmo que ele negue, ele busca apoio entre a classe trabalhadora, é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então, é um partido que nasce buscando apoio, primeiramente, dos trabalhadores, da classe trabalhadora. O Hitler tinha um desprezo muito grande, não somente pela burguesia, mas também sobre os proprietários rurais, que a gente chama de classe Junker. Então, o nacionalsocialismo ele vai buscar muito das ideias do fascismo italiano, né? Aquela coisa do Estado acima de tudo, tudo pelo Estado, tudo no Estado, nada fora do Estado. O nacionalismo fanático, né? Achando que ele vai se basear nas ideias eugenísticas da época de superioridade racial ariana. Ele vai criar essa ideia de arianismo, de que os europeus brancos, né, os arianos, seriam uma raça superior, superior aos judeus, superior aos eslavos, certo? Não somente, obviamente, a negros, asiáticos, nativos americanos, mas também dentro da Europa, esses arianos, né, essa raça alemã original, seria então superior aos demais. Tudo bem, Fred, seja bem-vindo, tá? Não importa o horário que você entra, qualquer coisa depois você busca lá no YouTube esse vídeo. Então, o nazismo ele pega as ideias do Mussolini de usar a violência para se impor, perseguição a quem é contrário às suas ideias, né, os opositores, é antiliberal, é anticomunista fanático. Você tem a ideia de controlar a sociedade através da educação, utilizando a propaganda maciça, como Mussolini usava, fossem cartazes, outdoors, programas de rádio, a educação das crianças, tudo isso. Então, o Hitler vai pegar o Mussolini, como a gente falou semana passada. Mas qual o toquezinho de maldade dele? Essa noção de superioridade racial e o antissemitismo. Antissemitismo aqui eu estou me referindo a ódio aos judeus, que não é uma invenção do Hitler. Curiosamente, muito tem se escrito, muito tem se especulado de onde veio esse ódio aos judeus do Hitler. Muita gente diz que, sei lá, a namorada dele primeiro era judia, ou que ele gostava da garota e um judeu pegou, ou que a mãe dele, na verdade, não é, o filho se envolveu com um judeu. Não, sabe, essas especulações vamos deixar de lado, essas fofocas. O nosso querido coordenador, Leozinho, diz que o que eu faço é fofoca de gente morta. Então vamos deixar as fofocas de gente morta de lado. Importante é entender que o antissemitismo não foi inventado pelo Adolf Hitler, nem pelo Mussolini. Aliás, o Mussolini não ligava muito para esse papo no começo, tá? Disso. Por mais que não tivesse noção de superioridade racial do europeu, mas para o Mussolini era uma coisa quase moral, né? Que os europeus tinham por causa de todas as conquistas de materiais do Renascimento, que eles se orgulhavam muito das obras de arte, da arquitetura, da sociedade europeia como um todo. Não era o foco do Mussolini a raça. Depois que ele, em contato com Hitler, que ele vai, então, aderindo à perseguição aos judeus e tudo mais. Mas, assim, o antissemitismo já era uma coisa muito difundida desde sempre na Europa. Desde a Idade Média você tem o antissemitismo, aquela ideia de que o judeu é amaldiçoado, o judeu é o estranho, o judeu fala uma língua diferente, ele tem uma religião diferente, o judeu não podia ter terras durante a Idade Média, então ele tinha que ser nômade, ficar vagando pela Europa. E aí os judeus, por isso,
foram associados às práticas mercantis que eles traziam do Oriente, técnicas comerciais, técnicas de contabilidade, matemática, talvez dos árabes. Então, isso fez com que os judeus, desde a Idade Média, se associassem, então, às práticas mercantilistas. Então, durante o século XIX, com a consolidação do capitalismo industrial, do capitalismo propriamente dito, grande parte da população judaica era burguesa, né? Então, o que o Hitler faz? Aquele ódio que a classe trabalhadora deveria ter do burguês, qualquer que fosse, ele canaliza para o judeu. Que ele diz, olha, durante toda essa crise, principalmente depois da crise de 29, né, ele diz assim, ó, por que o judeu não passa fome? Porque o judeu está rico, continua rico. Porque ele, aí dizia o Hitler, ele é um parasita. A raça ariana ela é superior. Basta ver a grandiosidade das conquistas materiais e intelectuais dos arianos. Mas esse parasita suga o sangue do judeu, do ariano. Então, ele vê o judeu como culpado de tudo, vira um bode expiatório. Né? O bode expiatório que é um termo do judaísmo mesmo. Né? Quando as pessoas cometiam pecados durante o Antigo Israel, você sacrificava um bode para ele morrer pelos seus pecados. Né? E você ter o perdão de Deus. Então, os judeus passam a ser culpados de tudo. Isso sempre aconteceu na Europa. Mesmo na França, teve o caso Dreyfus, que é um caso em que um judeu, um funcionário público, ele é acusado de espionagem para os alemães. Não tinha nenhuma prova, ele foi condenado, executado apenas porque era judeu. Então, não era uma coisa só dos alemães, não era uma coisa só do Hitler. A diferença é que o Hitler, para conseguir criar uma unidade nacional que ficasse acima da diferença de classe, da luta de classes, das diferenças sociais, criar uma unidade nacional. Ele baseou-se, então, nessa crença de superioridade racial do ariano e concentrou no judeu a origem de todos os males da sociedade. Então, quando você cria um inimigo comum, você consegue criar esse cimento social. Basta você criar um inimigo imaginário. Como sempre, todos os inimigos, a maioria deles são imaginários. Né? Então, você vê que esse é outro discurso típico do fascismo. Pode falar, Fred, se você quiser. Não, é porque hoje eu descobri que o meu sobrenome ele veio do judaísmo e de uma família judeu, no caso, né? Que meu bisavô era judeu, alemão, Uhum. e aí ele teve que sair de Portugal, e aí ele, tipo, para cada lugar que ele ia, ele tinha que mudar a grafia do nome dele. Isso é muito comum, principalmente em E português. aí, e aí o meu sobrenome ele era assim como eu mandei no chat agora. Cal. Uhum. E Ficou aí ele Cal. mudou. Tiveram que ir mudando, né, por conta da perseguição. Aí depois Interessante isso, né? do Hitler, piorou muito. Sempre houve perseguição, mas Sempre houve. depois... Sempre houve, Mas, assim, a gente fala dos guetos, né, da Alemanha nazista, a gente deve lembrar que sempre teve guetos na Europa dos judeus. Né? O judeu sempre é visto como o estranho, como o estrangeiro. Ele nunca, por mais que o cara se convertesse ao cristianismo, mudasse a grafia do nome, se cristianizasse, né, como se diz. O Karl Marx seria de família judia também, só que cristianizada. Então, e tem uma teoria interessante assim que, olha só, lá na época do Marquês de Pombal, século 17 para 18, né, século 18, chegou assim para o Marquês de Pombal, olha, eu tenho uma ideia interessante, ó, que tal a gente botar assim um símbolo para os judeus? Vamos botar assim um chapéu com uma pena branca para todos os judeus, botar essa lei. Aí o Marquês de Pombal falou, pô, muito bom, cara, gostei. Amanhã você volta aqui para a gente botar isso para frente. Aí o cara volta no dia seguinte, o Marquês de Pombal está com 3 chapéus, como o cara tinha dito. Aí, pô, você está com 3 chapéus? Um é para o senhor, um é para mim, e o cara pergunta, e o terceiro chapéu? Ah, é para vossa majestade, o rei. Então, o Marquês de Pombal, muito ironicamente, quis dizer que, porra, em Portugal, cara, todo mundo tinha um pé no judaísmo e, mesmo assim, perseguiam-se os judeus, né? Isso aí é típico. Né? O antissemitismo não é uma coisa criada, mas ele foi instrumentalizada pelo Hitler para criar esse sentimento nacional. Né? Então, a culpa não é minha, a culpa não é do meu patrão, a culpa não é do capitalismo, a culpa
é do judeu. Aí fica mais fácil você explicar tudo. Aí quando o cara vê, eu sou um pai de família, poxa, minha família está passando fome, e eu vejo os judeus comendo, bebendo, ricos ainda, por que isso acontecia? Não é porque os judeus conseguiam passar meio que incólumes as crises econômicas. Primeiro porque eles são burgueses. Se você pegasse o burguês ariano, também estava passando bem, né? Então, uma parte deles trabalhava com joias, com finanças, eram dono de banco, dono de comércio, de fábrica. E existia também, isso é uma tradição, né? Como eles sempre foram perseguidos, existia uma rede de ajuda mútua entre os judeus. Então, se uma mulher perdesse um marido e tivesse filhos, a comunidade judaica meio que se abraçava aquela família e cuidava da família até as crianças crescerem, coisa e tal. Isso é uma tradição, se proteger numa sociedade que é totalmente contrária a eles. Então, gente, alguma dúvida, algum comentário? Beleza? Então, de onde surge? Como é que surge o Hitler, né? Ele era austríaco de nascimento, mas a gente deve lembrar que austríaco e alemão é a mesma coisa, eles são todos germânicos, por mais que hoje em dia os austríacos tenham um pouco de vergonha disso, mas a gente deve lembrar que durante os Zollverein, né, que é a criação daquela aliança aduaneira dos reinos alemães, que vai dar origem à Alemanha unificada, né, liderada pela Prússia, a Áustria, por ser já um grande império, ficou de fora. Mas etnicamente, culturalmente, linguisticamente, são alemães também, né, são germânicos. E sempre houve o sonho de se criar uma grande Alemanha, desde o século XIX, ou seja, juntar a Alemanha unificada com a Áustria. Então, Hitler, durante a Primeira Guerra Mundial, ele se alista do lado dos alemães, combate, sofre uma baixa, né? Ele é mandado para casa, acho que os pulmões dele são comprometidos por gases tóxicos. Ele chega a ganhar uma medalha por isso. Ele era um mensageiro no campo de batalha, era combatente, mas também era mensageiro. Mas o sonho dele era ser um grande pintor, ele adorava a arte, ele tinha até talento, né? Muita gente despreza o talento do cara, mas pelas obras dele, assim, que dera eu pintar como ele. Só que alguns já criticam, dizendo, olha, ele não era tão bom pintor assim, também não era tão apaixonado. Por exemplo, a gente comparar com o Churchill também era pintor, e o Churchill pintou a vida inteira. O Hitler não. Depois que o Hitler começa a ganhar um trocado com um partido que ele funda, né, que ele ajuda a fundar, que é o Partido Nazista, ele para de pintar completamente. Ele desiste, não toca mais naquilo. Mas então, ele tem uma raiva interna, ele é ressentido. Isso é muito curioso, que hoje em dia a gente também vê muita gente aí no poder que é ressentida, né? Ele era ressentido, depois que ele vê a Alemanha destruída, arrasada, humilhada pelo Tratado de Versalhes. Você deve lembrar que o Tratado de Versalhes culpabilizava a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial. Por isso, a Alemanha ela perdeu território, ela perdeu a região da Alsácia-Lorena, que foi devolvida para a França, ela perdeu todo o Império Ultramarino, né? Tanto na África, na Ásia, na Oceania, ela perde também o direito de ter uma força militar grande, fica restrito ao alistamento militar, ela perde o direito de ter uma marinha de guerra, ela perde o direito de ter uma força aérea. Ela, então, tem o seu território ocupado pelas tropas aliadas, que humilham a população. Os veteranos de guerra são vistos como culpados, são pessoas que voltam estropiadas, né, sem membros, não se adequam mais ao mercado de trabalho, se tornam um estorvo, ou então voltam, aqueles que conseguem até voltar inteiros fisicamente, voltam destroçados moralmente, mentalmente, se tornam pessoas mais brutalizadas, perdem a esperança naquele discurso da democracia, do liberalismo, perdem a esperança, então, muita coisa. Então, quando termina a Primeira Guerra Mundial, faz-se um governo social-democrata liberal, uma coalizão, mas principalmente dos social-democratas, que é a chamada República de Weimar. E essa República de Weimar ela não consegue lidar com a crise. Apesar de ter recebido uma ajuda americana, que era o chamado Plano Dawes, onde os americanos injetavam dinheiro para a reconstrução da Alemanha. Mesmo assim, quando chega 1929, a economia alemã, que estava se reerguendo aos poucos, desaba. E os liberais, social-democratas, socialistas, não conseguem dar uma resposta rápida e imediata ao problema como um todo. E isso vai enfraquecendo, vai criando tensões dentro da Alemanha, tensões entre a classe trabalhadora,
Tem até um levante comunista chamada Revolução Espartaquista, liderada pela Rosa Luxemburgo, uma grande intelectual pensadora do socialismo dentro da Alemanha, fundadora do Partido Comunista Alemão, o Partido Social Democrata Alemão. Essa tentativa de golpe dos comunistas não dá certo, e isso vai acabar alimentando até um medo do comunismo entre as classes médias e a burguesia. Então começa, acho, em 22, 23, o Hitler funda nas cervejarias. É interessante, o papo político todo era nas cervejarias alemãs. Isso não podia dar muito certo. Então é fundado o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e ele, aos pouquinhos, ele vai crescendo, mas a princípio ele não consegue muita adesão, não. Mas diante de tantos fracassos do governo republicano de Weimar, dos social-democratas, dos liberais e o medo do comunismo, faz com que a classe trabalhadora e a burguesia comecem a ver o Hitler mais com um certo carinho. Então, em 1929, não é coincidência que é no ano da crise de 29, né, do crash da Bolsa de Valores, o Hitler tenta imitar o Mussolini, né, na sua gloriosa marcha sobre Roma, e faz uma marcha em Munique, tenta dar o golpe de Estado em Munique, putsch de Munique, que dá muito errado. O exército suprime a rebelião, a marcha, ele é preso, alguns parceiros dele acabam sendo executados, mortos. Ele é julgado primeiramente como traidor da nação, a pena de morte é comutada para prisão perpétua, depois é comutada para 5 anos, e ele fica 6 meses apenas preso, onde ele escreve o Mein Kampf, que é o Minha Luta, onde ele expõe toda a ideologia nazista de racismo, de criar um espaço vital, né? Ou seja, de ampliar o território da Alemanha. Você deve lembrar também que o Tratado de Versalhes meio que entregava uma grande parte da Alemanha para a formação da Polônia. E aí, então, uma parte da Alemanha, mesmo que não fizesse parte da Polônia, ficava isolada da Alemanha e tinha aquele corredor chamado Corredor Polonês. Então, a Prússia Oriental, né? Eles queriam reaver todo esse território que eles perderam na Primeira Guerra Mundial. E o Hitler dizia que deveria ser além, para criar uma proteção ao Império Alemão, deveria então se expandir militarmente, utilizando a força, porque justificava-se pela superioridade racial, de que eles tinham esse direito de impor a sua vontade aos povos mais fracos, inferiores. Então, o partido nazista vai crescendo em popularidade, não chega a ganhar as eleições. Quem é eleito presidente é o Hindenburg, Marechal Hindenburg, que era um herói de guerra da Primeira Guerra Mundial, mas já muito idoso. Eu acho que ele tinha mais de 84 anos, era muito velho. Mas quem consegue a maior parte dos assentos no parlamento alemão, que chamam de Reichstag, é o partido nazista. Não consegue ser uma vitória 100%, mas ele consegue a maioria do Congresso, né, do parlamento. E aí, então, o Hindenburg chama o Hitler para ser chanceler, ou seja, o primeiro-ministro. E aí, então, o Hindenburg começa a ser seduzido pelo nazismo. A classe dele, né, que ele era a classe junker, grande proprietária de terra, começa então a ser seduzida pelo Hitler, e aos pouquinhos então os nazistas vão nas barbas lá do bigodão do Hindenburg e vão se infiltrando na sociedade. Quando em 1934 Hindenburg morre, aí o Hitler vê livre, leve e solto para conseguir centralizar todo o poder nas mãos dele. Então as universidades passam a ter membros do partido nazista, aqueles que não são afiliados ao partido são perseguidos, são isolados, livros, produção intelectual que não tivesse de acordo com as ideias do fascismo, nazismo, eram queimados. Começa então essa queima, e a partir então de 34 começa o chamado Terceiro Reich. Isso é terceiro, por que é terceiro? O primeiro Reich é o Império Alemão, lá da época do Carlos Magno. O segundo é o governo da Alemanha unificada, né, do Guilherme II, que termina na Primeira Guerra Mundial. Então, Hitler cria um terceiro, o Terceiro Reich. E daí o Hitler ele pensa, então, criar esse Reich que vai durar 1000 anos.
Então, aí ele começa a utilizar a Gestapo, que é a polícia secreta dele, para começar a perseguir os opositores. Começa, então, a perseguição muito violenta, né? Fechamento de jornais, perseguição e assassinato de opositores políticos. E aí ele fecha o parlamento depois que o parlamento é incendiado. Bom, podia-se abrir o parlamento em outro lugar, mas ele se incendiou o parlamento e se põe a culpa em quem? Nos comunistas. O hashtag é incendiado e até hoje não é nada comprovado, mas que muita gente, inclusive eu acho que foram os nazistas só para botar a culpa nos comunistas. Então, o parlamento é fechado, os demais partidos políticos são postos na ilegalidade, são proibidos. Então, a partir daí, o Hitler já estendeu todos os tentáculos na sociedade de forma muito rápida e eficiente. Quando ele chega ao poder, ele tinha a chamada SA, que era uma tropa de assalto, era uma espécie de milícia particular dele. E aí, essa milícia começa a crescer em muito poder. E para conseguir apoio do Hindenburg, ele começa, então, ele faz um acordo com o Hindenburg, na época o Hindenburg era vivo, disse, não, mas eu vou me livrar da SA, pode ficar tranquilo. Porque muita gente ainda tinha um pé atrás com Hitler, né? Principalmente a classe, a alta burguesia, os Junker, né? Os grandes proprietários rurais, membros da nobreza, tinham uma certa aversão ao Hitler. Tá? Eles achavam que Hitler era um mal necessário, não um idiota que a gente poderia, então, manipular. Então, esses caras começam a dar corda para o Hitler, mas pensa, pô, mas Hitler, você tem um exército particular, que é a SA, com milhares de soldados, né? A SA que são a tropa de assalto dele. Então ele fala, não, tudo bem, eu vou dar um jeito na SA. E a própria SA já estava planejando em limitar o poder do Hitler, né? Como eles eram muito fortes, a SA, eles então decidem meio que cercear o Hitler. O Hitler, então, notando isso, faz um contra-ataque. Manda matar todo mundo da SA, principalmente os líderes da SA, que eram homossexuais. O principal líder deles era homossexual. O Hitler, então, descobre isso e é mais um motivo, então, para assassiná-lo. E a SA, então, é substituída pela SS. Que aí a SS é aquela tropa de elite alemã que jura lealdade diretamente ao Hitler. Então, ele passa a se chamar de Führer, grande líder da Alemanha. E em 1935, ele consegue as chamadas leis de Nuremberg, que aí começa, então, a perseguição total aos judeus. Essas leis de Nuremberg tinham, então, mudar a bandeira alemã, que passa a ser agora a bandeira com a suástica nazista, persegue os judeus, começa a colocar leis raciais, ou seja, casamento com os judeus é proibido, manter relações sexuais com os judeus é proibido, os judeus começam a perder cargos no governo, cargos na administração pública, começam então a ter os seus bens confiscados, suas empresas confiscadas, começam a ser então empurrados para guetos fechados, e então é um pesadelo, né? Não somente para os judeus, mas para minorias étnicas, eslavos, ciganos e até mesmo alemães que eram contra, fossem comunistas, testemunhas de Jeová também, enquanto que o Hitler busca, ele católico, mas busca apoio também nas igrejas luteranas. Os protestantes, em grande parte, apoiam ele, mas principalmente os católicos. E a primeira religião a única seita que fica contra o Hitler desde cara são os testemunhos de Jeová, que também são perseguidos. Então, ele se consolida, né? Mas de onde vem esse apoio dele? Por que ele faz o que bem entende? Porque aí ele consegue consertar, digamos assim, a economia. Ele não aceita mais aquelas imposições do Tratat de Versalhes, ele remilitariza a região fronteiriça com a França. Tinha uma região chamada região do Ruhr, que era uma região rica em minério, em que os franceses, quando viram que os alemães nunca pagariam as indenizações previstas pelo Tratado de Versalhes, os franceses tomam uma região da França, da Alemanha, e começam a explorar as riquezas do solo alemão, metais, carvão, ferro, e começam então a tirar da Alemanha. O Hitler então rearma a Alemanha, retoma o alistamento militar,
reconstrói, então, monta uma indústria voltada para armamento. Ele começa, então, a combater o desemprego através de obras públicas. Ele começa, então, a dar estímulos fiscais a empresas que não desempregassem, não demitissem seus funcionários. Então, esses incentivos que se parecem muito com as medidas do New Deal dos Estados Unidos, né, para superar a crise de 29, muito se parece, né, essa intervenção direta na economia. Então, ou seja, você não destrói o capitalismo, você salva o capitalismo tirando a parte liberal, né, das liberdades individuais, do livre mercado, tudo passa a ser controlado pelo Estado. O Estado se torna muito interventor. Alguma dúvida até aqui, gente? Beleza? Vocês querem comentar alguma coisa? Já temos algum tempo. Ok, Fred. Tudo de boa. Então, se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, tá? É muito importante, né? Teve aquele quase ministro da Cultura, né, o Álvaro Alvim, que copiou um discurso do Himmler. A gente fala muito do Hitler, mas você tem grandes nomes do nazismo, né, que é o núcleo duro do nazismo, que é a alta cúpula do nazismo. Além do Hitler, você tem o Goebbels, que vai ser o grande ideólogo, ministro da propaganda. Vai ter o Himmler, também filósofo e historiador. Vai ter o Göring, que vai ser um as da Força Aérea, né, que ele vai reconstruir a Força Aérea, a Luftwaffe alemã. Então, não é somente o Hitler. Né? Talvez o Hitler fosse mais a cara do regime. Os grandes e mais perigosos estavam por trás dele. O Himmler, o Goebbels, o Göring, o Heinrich Himmler, Goebbels, Göring. Esses caras também são importantes para a gente entender. Rapidamente vou falar do franquismo. Assim, depois da crise de 29 foi tão traumática na Europa que a Espanha entra numa crise tão terrível que o rei Afonso XIII abdica. Aí dá início, de 31 a 34, uma república, um período republicano, onde se alternam conservadores e socialistas, não vão se alternando no poder. Nenhum dos dois lados consegue, então, dar uma resposta à altura da crise. Quando o último governo conservador se torna muito mais autoritário, em 36, liberais, comunistas, socialistas e até anarquistas se unem na chamada Frente Popular, e aí eles conseguem, então, colocar um governo realmente popular, só que aí desperta a antipatia dos setores mais conservadores da igreja, os grandes latifundiários, membros da nobreza, da alta burguesia e muitos generais conservadores que formam um partido chamado Falange. Guarda esse nome. A Falange vai ser uma espécie de partido nazista espanhol. Então, o Franco, ele junto com Deliano, Mola e Sanjuro, que são generais, são exilados, então, no Marrocos espanhol. Tem o Marrocos francês e tem o Marrocos espanhol na época. Eles são exilados lá para evitar qualquer golpe de Estado, mas com apoio do Hitler e do Mussolini, eles reinvadem a Espanha pelo Mediterrâneo, e aí cria-se em 36 uma guerra civil terrível, que vai durar 3 anos, em que o governo republicano, com apoio de milícias populares, comunistas, liberais, social-democratas, tudo mais, vão lutar contra esses militares com apoio militar. A Força Aérea, a Operação Condor, a Força Condor, que era a Força Aérea Italiana, vai apoiar em bombardeios. O símbolo do bombardeio vai ser Guernica, que a título de destruir uma ponte, os caras vão explodir uma cidade inteira e a ponte vai continuar de pé. Então, essa Guernica virou assim, um símbolo do sofrimento dos civis durante a Guerra Civil Espanhola, que vai ceifar mais de 1 milhão de pessoas, uma guerra terrível. Quem vai sair vitorioso com apoio, é claro, do Mussolini e do Hitler, é o Francisco Franco, generalíssimo líder da Falange, e ele vai durar muito tempo no poder, que nem o Salazar. Salazar e ele são muito espertos.
fascistas, eram favoráveis aos governos da Itália e da Alemanha, mas durante a Segunda Guerra Mundial vão se manter neutros. E por isso, depois da queda do fascismo na Europa, eles vão continuar de pé. E Franco acho que vai até os anos 70, quando finalmente, após a morte dele, a Espanha volta a ser uma monarquia, como é até hoje. Tudo bem, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês.